Vamos lá, galera. Muito boa tarde. Estamos já iniciando a nossa live de hoje. Mais uma live, graças a Deus. Obrigado pela participação e presença de você aqui. A gente está dando sequência, né? Como nós falamos toda terça-feira e quinta-feira aqui pelo R. Zorzeto, nós estamos aí nas nossas lives, não é? E eu quero ajudar você a ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos. E nós estamos numa série de lives bem legal, bem interessante aí, para que a gente possa ter mais maturidade no assunto educação de filhos. E hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, não é? Pais que se sentem desrespeitados pelos seus filhos. Pais que não se sentem honrados pelos seus filhos. Então, é sobre isso que nós estaremos falando hoje nessa nossa live. Eu peço a você que aí compartilhe, chama a galera para estar conosco aí, para que nós possamos juntos aprender um pouco mais sobre sermos pais, termos relacionamento saudável com os nossos filhos, com princípios cristãos, ok? Então, eu queria falar um pouco com você hoje, nesses minutos que nós temos da nossa live, falar com você sobre esse assunto, né? Por que os nossos filhos nos desrespeitam? Por que os nossos filhos não nos honram? Entendeu? Então são assuntos importantes, não é? A gente precisa entender por que acontece isso. São vários assuntos, várias formas de entender. Eu vou abordar algumas aqui nesses minutos que nós temos, para que a gente possa realmente entender por que acontece isso. Por que o meu filho não me honra? Por que o meu filho ou a minha filha não me respeita? Entendeu? Então isso é muito interessante, muito importante para que a gente possa entender a educação dos nossos filhos. Beleza, galera? Vai chegando, obrigado você que está chegando, você que está entrando aí, participando conosco. E nós vamos lá então, dando início nessa live e sequência na nossa série de lives aí, que nós estamos aí, uma série de lives bem legais mesmo, falando como ter um relacionamento saudável com os nossos filhos, com princípios cristãos. E a gente vai estar trabalhando aí com jovens aí até 14 anos, crianças até 14 anos de idade, não é? Então é isso que eu quero ajudar você, para que a gente junto possamos entender da melhor forma possível isso. E hoje o nosso assunto é bem interessante, bem legal aí. Se quiser já ir comentando também, escrevendo nos comentários, pessoa que quiser participar aí conosco, nós estamos falando por que os nossos filhos, ou meu filho, a minha filha não me honra? Por que será que ele me desrespeita? Tá bom? Então, para a gente começar, nós vamos falar primeiramente sobre a questão do que os nossos filhos estão vendo. O que eles estão vendo dentro de casa? O que eles enxergam dentro de casa, partindo do princípio do casal, no princípio do relacionamento entre marido e mulher. Estamos falando agora, né, primeiramente, na família que tem o casal tudo certinho, porque às vezes tem separação e tudo mais, né? Pode agravar também a situação por conta disso. Mas o que eu quero abordar nesse primeiro momento agora, para a gente dar início nessa live, é o seguinte, que os nossos filhos estão nos observando em tudo. Tudo, impressionante, é impressionante. Tudo que você faz, por mais que eles estão desatentos, parece para nós, não é? Ainda mais as crianças de hoje em dia. Então eles estão lá observando, eles estão analisando, eles estão vendo o que nós estamos fazendo e estão aprendendo. Então, conforme eu e você temos um relacionamento dentro de casa, por exemplo, marido e mulher, de briga, de confusão na frente das crianças. Nós já falamos em outra live também de mostrar a sensualidade, o corpo nu ou não, tomando banho com os filhos ou não. Nós já falamos sobre isso, né? Mas a grande questão aqui é o seguinte: como que você resolve os problemas dentro de casa? Então os filhos estão olhando. Por que eu estou entrando nesse ponto? Porque assim, por exemplo, se na tua casa é uma casa, é um lar, onde tem muita briga, muita discussão, não tem referência para os filhos. Ou a referência que os filhos têm sempre vai ser de briga, sempre vai ser de confusão. Então, tudo que é ganhar no grito, ganhar na briga, você só ganha no grito, quem fala mais alto, quem manda mais, quem briga mais, não tem uma aliança, não tem uma concordância, não tem um respeito dentro de casa. É assim
que as crianças então estão sendo geradas dentro da sua casa. Então, se você não demonstra respeito, se você não respeita o seu marido ou sua esposa dentro de casa, quando as crianças estão vendo, como que elas vão ser geradas e formadas e aprender a respeitar você? Então, o primeiro ponto é esse. Entendeu? Então, se tem algum problema, alguma situação, não discuta na frente das crianças. Se é alguma coisa que envolve a família, aí tudo bem, dependendo da idade do seu filho ou da sua filha, coloca, traz eles para perto e mostra a realidade, não é? Olha só, a nossa realidade é essa agora, estamos passando por essa situação, mas vamos colocar diante de Deus e juntos vamos resolver, como nós já falamos aqui também. E aí quando vier a solução, traz para as crianças juntos, celebra essa alegria. As crianças vão aprender a resolver os problemas. Então o primeiro ponto é isso, cuidado com os relacionamentos, ou cuidado como você resolve os teus relacionamentos dentro de casa. Ou é brigando, ou é confusão, porque nós estamos falando sobre respeito, não é? Daqui a pouco nós vamos falar sobre honra. Mas começa por aí. Se a criança não me respeita, ela nunca vai me honrar, entendeu? Mas entenda que o primeiro ponto é esse. Agora, falando de um lar, claro, que onde não tem o pai, a figura masculina, ou onde não tem a figura feminina, realmente é complicado. Então, o pai que tem a esposa ausente ou não tem a esposa por falecimento, separação ou vice-versa, tem que ter muita sabedoria para isso, por conta da criança criar na mente dela a figura do sexo oposto. A figura que não tem, eu não tenho meu pai, aí a mãe faz tudo, tal. Qual que é a referência de pai que a criança vai ter? Então a mãe tem que começar a explicar, a mãe tem que começar a trabalhar essa situação na vida da criança para que ela entenda que existe aí fora, mas ela não tem um pai, ou por falecimento, como eu já disse. Então aí pode vir um padrasto, uma madrasta, então aí vai colocar essa figura vai entrar, uma figura paterna ou materna na vida da criança. Então aí tem que ter o respeito. Lá no tempo certo você vai contar para o filho ou para a filha, né, na questão de ser ou uma criança adotada, enfim, ou o pai ou a mãe não ser pai ou mãe de sangue, enfim. Tudo isso é importante nesse relacionamento, é importante nesse entendimento para que a criança vá crescendo e vai respeitando tudo aquilo, porque os filhos são loucos, né? Você foi filho, eu também, filha, a gente, assim, testa os pais a todo tempo. A gente não tem limite, não é? A criança não tem limite. Então ela vai testando, vai testando. Quando nós atingimos a maturidade, vamos dizer assim, não a maior idade, mas a maturidade, a gente sabe administrar algumas coisas no bom senso. Nós temos e conseguimos administrar o bom senso. A criança não, ela sai atropelando, bate por cima, conversa com todo mundo, não respeito. Então, devagarzinho, nós vamos colocando respeito nas crianças. Então, o primeiro ponto é esse. O relacionamento dos pais ser o reflexo dos filhos para que gere o respeito pelos próprios filhos para com os seus pais. Beleza? Segundo ponto, situação de pertencimento, não é? Então, eu vou até anotar para mim aqui também, ó. Relacionamento dos pais, escreve aí, ó, relacionamento dos pais. Segundo, pertencimento. Pertencimento. O que acontece? A criança, ela precisa se sentir pertencente ao ambiente. Essa casa é minha, eu também moro aqui. Muitas vezes o que acontece? Por exemplo, um adulto vai em casa, já falamos também sobre isso em nossas lives, para a gente entender o contexto da live de hoje, que é o desrespeito. Tá? Então, por exemplo, a criança vai tá lá em casa, aí o pai recebe o adulto ou a mãe, aí a criança entra daquele jeitão, pô, eu tô na minha casa, liberdade, tranquilamente, aí o pai, pá, eu tô cuidando de um adulto, tô conversando com o adulto, você não tá vendo? Respeita, dá licença agora, para de atrapalhar. Imagina a criança dentro da casa dela, a casa é minha, eu pertenço àquela casa, eu moro ali, mas eu não posso falar nada. Então, esse sentimento de a pessoa estar ali, a criança estar ali, mas não poder fazer nada, não poder viver aquilo, o que vai acontecer nela? Poxa, eu não tenho valor nessa casa, eu não pertenço a esse lar. E isso vai também atrapalhar no seu relacionamento com os seus filhos, na questão de respeitar os seus filhos. Então, o primeiro ponto, nós falamos como os pais agem na frente dos filhos. Segundo ponto, pertencimento. A criança precisa se sentir pertencente àquela casa. Eu dei esse exemplo quando tem uma visita, alguém, mas você pode mostrar de outras formas. Filho, me ajuda a fazer um bolo, me ajuda a cuidar disso daqui, me ajuda, vamos ali me cortar umas plantinhas. Ensinar as crianças
levar elas a descobrir outras coisas dentro de casa. Vou dar um exemplo aqui. A minha filha mais nova, Giovana, recentemente ela descobriu, olha que interessante, ela descobriu que ela gosta de ler. E ela tá lendo uns livros dessa grossura, tá com séries de livros assim interessantes. E aí, eu como pai ou minha esposa como mãe, não, só vai ler livro evangélico, só vai ler esse tipo de livro. Não, deixa ela ver. Lógico que a gente olha qual livro que você está lendo. É esse daqui. Uma série que custa 300, 400 reais os livros, mas são livros que a gente vai comprando aos poucos. E toda noite ela gasta horas lendo. Gente, isso é maravilhoso. O intelecto dela, a cabeça, a mente vai abrir muito mais. Então, esse tipo de situação é interessante. Nós fazemos com que os nossos filhos descubram dentro de casa o papel deles ali dentro também, para que eles possam ter esse respeito. E você, então, mostrar isso dentro de casa. Até aqui você pode chegar. Agora aqui quem resolve é o papai e a mamãe. Não é? Então essa situação tem que ver. Então o terceiro ponto que eu também estou anotando com vocês aqui é descobrir, então a criança descobrir, vamos falar assim, seus dons e talentos. Dons, talentos, não é? Que a criança possa descobrir, não é? Quarto ponto que nós vamos tratar aqui é o ponto seguinte, do respeito entre os pais. Respeito entre os pais. O que significa respeito entre os pais? Os pais se respeitarem ali dentro. Porque, como eu falei do primeiro ponto, do relacionamento entre os pais, não tiver um respeito, a criança acha que ela pode atropelar também. Então, por exemplo, um pai que briga demais com a mãe, é autoritário, briga demais porque ele teve muitos déficits lá atrás, ele teve muitas situações, ele teve um bloqueio emocional, bloqueios na sua memória, as memórias negativas e muitas coisas, então ele não sabe administrar. Então ele precisa também se sentir pertencente ao lar e dominante. Então aqui quem manda sou eu tal, e aí ele vai transferir isso para a esposa. Os filhos vendo isso vão querer fazer igual. Então, mesmo ainda o seu marido não entendendo, a sua esposa não entendendo, mas você estando conosco aqui entendendo, com sabedoria em nome de Jesus, você vai tratar isso e mostrar e colocar os seus filhos nos devidos lugares. Olha, essa situação que resolve é o pai e a mãe. Beleza? Essa situação aqui, quem vai resolver é só eu e o seu pai. Então não se intromete, beleza? A sua opinião é interessante, a sua opinião é importante, mas pode deixar. Papai e mamãe têm sabedoria e inteligência para resolver essa situação. Agora, isso funciona, esse quarto ponto funciona se você tiver o primeiro ponto, que é o relacionamento saudável com o seu marido ou com sua esposa. Porque se você não tem um relacionamento saudável com o marido ou com a esposa, aí você vai exigir do filho, peraí, mas que coisa esquisita. Meu pai e minha mãe racham o pau e agora quer que eu respeite? Tá entendendo como que isso é complicado? Então tem que ter essa questão dentro da tua mente, abrir a mente para entender isso. Ah, mas eu errei até agora, mas a gente briga. Resolva. Resolva. Como, Paulo? Parar aqui agora, parando aqui. Como que nós resolvemos isso? Chama os filhos para conversar, dependendo da idade deles. Pode ser o pequeno, pode ser o médio, até 14, 15 anos que a gente está trabalhando essa série de lives aqui. E você vai chamar para perto e vai falar, olha, até agora papai e mamãe errou bastante. Vocês viram que a gente brigou muito. Eu já fiz isso, gente. Eu fiz isso várias vezes com as minhas filhas. Errei muito. Errei muito. Como vocês sabem, uma vai fazer 18 e a outra, agora mês que vem, vai fazer 15 anos. Ota Jesus, não é? Então, o que acontece? Eu errei muito, entendeu? A gente chegou e chamou. Eu vou dar o meu exemplo. Eu falo, olha, quero conversar com vocês aqui, não é? Vocês sabem, né, que cada um tem um temperamento, cada um vem de uma criação, cada um vem de uma família. Então, quando o casamento é um ferro afiando outro ferro, existem algumas confusões, algumas situações, e vocês presenciaram. Mas não por isso que a gente não se ama, que a gente está junto e a gente vai permanecer junto. Então, nos perdoe dessa situação. Daqui para frente nós vamos resolver papai e mamãe bonitinho ali, e as situações que envolverem vocês, a gente chama junto, pede a opinião e a ideia de vocês. Beleza? Simples assim. E você vai começar a criar um novo ambiente para que isso gere respeito, que é o tema dessa live, não é? Que seus filhos venham respeitar você. Então, primeiro, nós falamos relacionamento entre os pais. Segundo, o pertencimento. A criança precisa se sentir pertencente. Terceiro, descobrir as aptidões, as paixões, dons e talentos das crianças dentro de casa, para que elas se sintam úteis também ali. E haja uma hierarquia de trabalho que aí entra no quarto ponto.
O respeito que a criança vai ter com você, mãe. Eu não vou fazer isso não. Por que não sei o que? Opa, peraí, por que você está me desrespeitando? Por que você está falando assim com a mamãe? Ah, porque você e o papai fazem isso direto. É o que nós começamos a live falando, que os nossos filhos nos observam o tempo todo. É louco. Ah, eu não posso então ser natural em casa? Peraí, mas claro que pode ser natural. Mas entenda que o casamento é o seguinte, é fazer o outro feliz. Se você já casou pensando, ah, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, Gabriela, lembra aquela música? Isso é antiga, né? Então, assim, você vai viver aquela realidade e nunca vai querer mudar. Então não tem por que você estar comigo aqui nessa live. Porque se você está aqui comigo, é porque acredito que você quer mudar, que você quer melhorar, quer ter um relacionamento saudável com seus filhos e principalmente com princípios e bases cristãs que nós estamos falando. E o tema de hoje não a questão dos filhos não nos respeitarem e não nos honrarem. Tá bom? Então entenda essa situação que acontece dentro de casa. Então quando você tem um relacionamento com o seu marido, diálogo, conversa, resolve as coisas, as crianças se sentem pertencentes, puxa, eu me dou bem aqui, agora é hora de fazer, aí tem as hierarquias e os momentos certos para cada coisa. Lá em casa, por exemplo, as meninas têm horário para entregar o celular, mesmo com a idade delas, tem os dias certos. Hoje, por exemplo, a Giovana, eu saí de casa almoçando lá, fui almoçar e vim embora pro meu trabalho, ela vai lavar a louça, a Rafaela vai cuidar de outras partes da casa. Então cada uma vai fazer o teu papel, porque a casa também é delas. Elas pertencem àquele lar, elas precisam cuidar do que é delas. Casa alugada ou não, não importa. Mas é o nosso lar no momento, não é? E tendo esse respeito. Por exemplo, às vezes, né? Você sabe como é que é. Se nós estamos falando sobre isso. Há um desrespeito. Não, você desrespeitou sua mãe, acabou. Acabou. O que sua mãe quer? Vamos falar com ela. Qual que é a situação que uma das duas vão ser acometidas se não obedecer ou se não cumprir um objetivo que nós traçamos dentro de casa. Vai ficar sem o celular, vou tirar o celular mais cedo. Acabou, vai ser isso, beleza, é assim, beleza. Ah, negociar, não tem negociação. Se a mamãe falou ou o papai falou, o casal, sendo referência para os filhos, decidem como vai ser dentro de casa. Isso não é ser autoritário, é numa questão de obediência. Agora outras coisas, que cor que vamos pintar a casa? Às vezes vamos pintar de rosa e roxo. Você vai falar assim, mas será? Vamos pensar bem. Será que é interessante pintar de rosa e roxo? Então a gente precisa deixar as crianças entenderem esse ambiente, não é? E eu quero entrar agora, abrindo um parênteses aqui, e falar especificamente para os homens. Preste atenção nisso. Você que é pai, preste atenção, você que é mãe que está ouvindo, depois pega um aviãozinho, manda essa live aí, a live vai ficar gravada no nosso Instagram, no @r.zorzeto, no YouTube também, Rafael Zorzeto, pode entrar no YouTube, as nossas lives ficam lá, né? E o tema da nossa live é essa questão dos desrespeito para os nossos filhos. Então nós vamos abrir um leque agora para o pai. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu alguma boneca falar papai? Geralmente, hoje até que tem, mas geralmente as bonecas falam mamãe. Você já viu algum trocador de fraldas em banheiro masculino? Já viu isso daí ou não? Então o que acontece? Tudo volta para educação, cuidar de detalhes da vida da criança, limpar a fralda, limpar o cocô, dar banho para a mãe, não é? Para a mãe. Eu, mesmo sem saber muita coisa, lá no começo do nosso casamento, há quase 18 anos atrás, quando a Rafaela nasceu, 17 anos atrás, eu fazia questão de dar banho nela, eu fazia questão de tocar o cocô. Por quê? Porque eu queria viver esse momento, entendeu? Vivenciar, ser presente também ali mesmo no bebê. Não só para a criança ter a figura do pai homem, masculina, mas para minha pessoa também, vivenciar esse momento e poder hoje falar para você isso, que eu já vivenciei com a idade das minhas filhas. Então isso é muito interessante, entendeu? Então nós não temos essa referência dos nossos filhos para a questão do homem, principalmente, não é? Você vai para a escola, geralmente é a tia da escola. Você vai para a igreja, geralmente é a professora do ministério infantil. A referência é sempre a mulher. Então, se o pai se torna ausente, se o pai não está lá, como é que ele quer exigir um respeito depois dentro de casa? Como que ele quer exigir, por exemplo, um filho homem respeitando a mãe, se o próprio pai não respeita ou o próprio pai não é referência? Então, ele tem que trazer esse respeito. Pô, peraí, cara, peraí que você está falando com a sua mãe, nem eu falo com ela desse jeito.
Onde você viu você falar assim, cara, peraí, baixa a bola aí, peraí, respeito aqui, acabou, entendeu? Então, esse é o processo que nós precisamos entender. E eu quero assim, você vai gravando uma frase no teu coração bem forte, não é? Só tem uma pessoa que pode ser pai do seu filho. Só tem uma pessoa que pode ser mãe do seu filho. Sabe quem que é? É você. Então a responsabilidade é nossa, é minha e é sua como pais de instruirmos, né, os nossos filhos. Entenda que as falas dos nossos filhos são valorosas, têm valor, vale muito o que os nossos filhos estão falando conosco. Eles estão nos, pai, mãe, vamos brincar disso agora. Agora não posso, agora não posso. Aí lá na frente você, filho, vamos brincar? Não, pai, agora não dá, não quero, não é? Quantos amigos que eu tenho hoje que eu sei que os filhos ficam informados na internet, videogame. Ô filhão, vamos sair aí, até amigos, né? Homem, figura masculina. Ô cara, vamos ali comigo. Não, não, pai, tô jogando, não quero, obrigado. Por quê? Porque o pai não levou para pescar antes, não levou para andar de bicicleta, ou levou pouco, ou fez pouca coisa. Então não teve essa figura masculina, não é? Aí a questão é, meu querido, minha querida, os nossos filhos, eles nos acham incríveis. Eles nos acham incríveis. Agora, será que eu posso fazer essa pergunta para você? Será que o teu filho, a tua filha, acha você incrível? Será que eles acham você assim? Estou te perguntando. Hã? Será que eles acham que você é incrível? Então nós precisamos entender que eu e você precisamos ser o herói dos nossos filhos. E aí que eu entro nesse momento para a gente já partir para... Nós temos mais uns 8 minutos, 10 minutos para o encerramento da nossa live, para a gente poder entender isso daqui. Então, senhor, olha só, nós entendemos que, primeiro, nós precisamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos como pais, para ser referência nos nossos filhos, para quando nós pedirmos ou querermos extrair deles o respeito, nós vamos ter. Segundo, a criança precisa ter o sentimento de pertencimento. Terceiro, descobrir os seus dons, talentos, aptidões e paixões dentro de casa, com uma certa hierarquia, colocando eles para trabalhar, para fazer as coisas dentro de casa. A casa é minha, a casa é sua, então você também deve cuidar da sua casa, trazendo assim para os seus filhos. E quarto ponto que nós falamos, o respeito dos filhos com a mãe ou com o pai. E a mãe ou o pai observando isso. Meu filho, não fala assim com a sua mãe. De jeito nenhum, cara. Filha, você não fala assim com o seu pai, de jeito nenhum. Toma cuidado. Lembrando que você é reflexo dos seus filhos. Então, se o seu filho vê você destruindo a sua esposa, destruindo o seu marido, ele vai achar que ele pode fazer isso também. E não adianta depois você querer exigir, porque aí vai ser autoritarismo. Nossa, ele regaça com a minha mãe, agora eu tenho que fazer tudo assim de certinho? Então, tá entendendo? Então, cuidado com tudo isso. E aí nós abrimos um parênteses aqui, falando da questão da sociedade. Você já viu, como nós falamos aqui, alguma boneca falar papai? Você já viu em banheiro masculino, em qualquer lugar que seja, ter trocador de criança, trocador de bebê, para o pai ir lá e trocar o filho, sempre a responsabilidade da mãe, essas coisas? Mas onde que está escrito que é isso? Tudo bem que poderiam ter vindo de culturas anteriores, não é? Os judeus, por exemplo, onde a mãe até uma certa idade da criança era responsável para a educação do filho e o pai ensinar a profissão e outras coisas mais, né? Mas não estamos falando sobre isso. Estamos falando o que é real hoje para nós aqui, entendeu? Então nós precisamos ter isso. O pai precisa ser presente para que tenha também a figura masculina, né, dentro do relacionamento, a figura masculina de respeito, porque lembre-se que a criança, quando ela está sendo formada, a figura de alguém maior, ela vai extrair do pai, do homem, do sacerdote dentro de casa. E quando você falar de Deus para a criança, ela vai ter esse entendimento de quem é Deus. É uma figura maior. Então, mas Deus xinga, Deus fala palavrão, Deus briga. Por quê? Porque o pai, como autoridade, vai gerar essa figura com os seus filhos. Então, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas, que nós precisamos ser o herói dos nossos filhos. E o que é ser herói? O que é ser herói? O que é, quando nós falamos por uma criança, eu faço muito essa pergunta quando a gente trabalha com as crianças, não é? Por exemplo, o que é ser herói para você? O que é um herói, na verdade, né? O que é um herói para você? Herói é aquela pessoa, aquele ser que faz atos extraordinários, faz situações, tem poderes, não é? Poderes extraordinários que podem mudar qualquer coisa.
têm capacidade diferente, alguns têm alguns dons diferenciados, pode correr, pode voar, pode fazer certas coisas, é muito forte ou é muito veloz, enfim. Então isso é um herói. Eu e você podemos ser esse herói para os nossos filhos. Eu e você podemos ser esse herói aonde a criança olha e fala só meu pai tem superpoder, ele sabe nos amar. Minha mãe tem superpoder, ela sabe fazer isso, isso, aquilo. Então entenda isso em nome de Jesus, que é assim que as crianças irão nos ver, que aí sim vai entrar no que nós falamos. Mas os meus filhos não me honram. Por quê que eles não honram? Porque ele não tem referência. Se ele não tem uma referência minha como alguém que ele pode ser respeitado, que eu posso respeitar, ou o tratamento com a minha esposa, por exemplo, como é que eu vou exigir uma honra do meu filho? Porque ele não tem referência. Qual é a referência? A referência dos nossos filhos, se você é um pai ausente, se você é uma mãe ausente, é a internet. A referência é a internet, a referência são os desenhos, não é? Por exemplo, eu assisti bastante com as meninas, depois eu fui entendendo isso. Aquela série, Todo Mundo Odeia o Chris, não é? Cara, o moleque é massacrado, o guri, o piá, né, que fala muito piá, ele é massacrado. É tudo de errado, é culpa do menino, entendeu? É um negócio louco. E isso traz até, a criança pode entrar até no cyberbullying, não é? Através das mídias sociais, ela pode se sentir assim. Puxa, eu sou gorda, eu sou feia por conta dos padrões da sociedade, eu não me sinto, eu não tenho sentimento de pertencimento a essa família, então que se dane. Para que eu vou respeitar meu pai? Para que eu vou respeitar minha mãe? Que se dane. Eu já falei com muitos jovens, né, hoje com 18, 19 anos de idade, que foram enfurnados em cocaína, em crack, em tudo quanto é porcaria. E a questão deles era o seguinte: o meu pai fala comigo, minha mãe fala comigo, eu só ouço, mas eu não obedeço nada que eles estão falando. Eu respeito tudo, mas eu não faço nada. Mas por que será? Já lógico que é um outro ponto aqui, mas falta essa referência, ou faltou de um certo tempo essa referência para com os nossos filhos, para que eles pudessem olhar para mim e para você e se sentir bem, ter o prazer de estar perto da gente. Puxa, eu fico muito feliz perto do meu pai, porque eu me sinto pertencente à minha família, eu me sinto amado perto da minha mãe, eu me sinto importante dentro de casa. Será que os nossos filhos podem falar isso? E como nós vamos exigir respeito dos nossos filhos? Aí o respeito que nós exigiremos dele já é um autoritarismo, não é? Faz o que eu mando, cala a boca e pronto, entendeu? Isso é muito sério. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Não é verdade? Eu já errei muito, já fiz muito isso. É complicado. E aí as crianças, pô, tá bom, beleza? Então tá. Então não vejo a hora de sair dessa casa. Não vejo a hora de ter a minha vida, não é? Não vejo a hora de fazer aquilo que eu quero, porque dentro dessa casa eu não tenho opinião. Eu sou filho, eu estou aqui morando, mas eu não tenho opinião para nada, eu não posso fazer nada, meu pai manda calar a boca e quem manda aqui é ele, que é assim que acabou e pronto. Como é que faz isso? Não é? A Bíblia fala que quando as crianças obedecem os pais, elas são prolongados os seus dias na terra. Isso é muito, muito importante que a Bíblia fala sobre esses assuntos, não é? Olha só, nós precisamos entender, lá em Eclesiastes capítulo 3, fala muito sobre isso. Há tempo para todas as coisas, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para cuidar, para derrubar, para construir, para fazer tudo. Entendeu? Então há tempo de tudo na sua vida, há tempo de tudo na sua história. E lembre-se que o tempo que permanece na sua história é a educação dos seus filhos, é instrução que você vai trazer para os seus filhos. Cuidado com os bloqueios que você pode gerar. Procure sempre, grave isso no teu coração, construir memórias positivas. Como você constrói memórias positivas? Surpreendendo os filhos, fazendo algo diferente, entendeu? Por exemplo, uma coisa que a gente faz e que não é diferente, mas que as meninas gostam demais, é a gente traz uma memória positiva e vai construindo. Simplesmente ir ao shopping. Vamos pro shopping, entendeu? Dá o dinheirinho delas lá para comprar alguma coisa, não tem, é uma casquinha ali de sorvete e pronto, não é? Nós vamos lá. Conversa antes, tá? Com sabedoria. Mas cria memórias positivas. Vamos ali. Aí a minha filha mais nova, como eu falei, hoje ela gosta muito de ler.
Vai, vem cá, olha esse livro, vamos lá ver, beleza. Ô filho, agora não dá para comprar, mas ó, é a próxima aquisição nossa, hein? Pode ficar tranquila, vai dar tudo certo e tudo mais. Então, criando memórias positivas. E aí você vai construindo, não é? E para a gente partir para o encerramento, é assim, cuidado com os bloqueios, tá? Cuidado com os bloqueios, porque tudo que você pode fazer pode bloquear o teu filho. E aí ele não consegue desenvolver. Ele não conseguindo desenvolver, ele não vai conseguir respeitar você para nada. Não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque ele não tem sabedoria para desenvolver ou para resolver um problema. Por como que eu falo de bloqueio? Que a gente sempre fala isso praticamente em todas as lives que nós estamos fazendo. Que é a questão seguinte. Quando a criança vai externizar alguma coisa, não é? Pode ser uma raiva, pode ser um ódio, pode ser qualquer tipo de situação que ela está externizando. Como que você recebe aquilo? Ah, para com essa frescura, isso aí é mãe, homem que homem não chora, rapaz, sai daqui, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Olha os bloqueios que nós estamos gerando. Se a criança está chorando, está muito manhosa demais, com situações complicadinhas demais, procure entender. Às vezes essa criança, que é um outro assunto, não cabe aqui, mas ela pode ter sido tocada, pode ter sido abusada. Então, de alguma forma ou de outra, ela se sente mal com um parente, com um vizinho, um padrasto, por exemplo, madrasta, sei lá. Então, tome cuidado, observe os nossos filhos, observe as reações dos nossos filhos. Se estão externizando algo para mim e para você, vamos perguntar, peraí, o que está pegando? Por que você está desse jeito? O que aconteceu? Qual que é a situação? Eu já falei aqui, teve uma situação da mais nova, há um tempo atrás, que ela começou tudo querer fazer o que a mais velha faz. Tudo querer fazer. Peraí, mas não tem personalidade? O que está acontecendo? E aí nós pressionamos, conversamos, eu e minha esposa, e ela abriu o coração, que ela estava se sentindo mal, que ela estava um monte de situação. Também nós mudamos, né? Viemos para o Paraná, então Curitiba e tudo mais. Então, houveram situações que travou um pouco. Graças a Deus, hoje, a gente está vendo que está outra realidade. Por quê? Porque ela se encontrou na questão dos livros, como eu falei, a mais velha também em outras situações, enfim. Tudo isso você precisa analisar. E o resumo de tudo isso é: quem pode ser um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe para o seu filho? É você. Então seja um pai presente, esteja junto. Uma mãe presente, esteja o tempo todo junto, esteja analisando a situação, esteja visualizando, esteja crescendo junto, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha. E um dia essa flecha vai ser lançada. Um dia nós lançaremos a flecha lá longe. E aí, como que vai ser isso? O que que eu e você vamos deixar para os nossos filhos? O que que ele vai levar de legado? O que que ela vai levar lá de legado lá na frente? E tudo isso, o sucesso pleno vem à luz da palavra de Deus. Mateus 7, 24, Mateus 7, 24 a 28, se eu não me engano. Ou 27, 28, eu não me lembro agora. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Todo, pois, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Ou seja, ouvir e praticar a palavra de Deus é uma construção. E só na base bíblica, na base da palavra, você tem a rocha que é Jesus Cristo, para trazer essa construção sobre a sua casa, sobre os seus filhos, o entendimento que Deus vai te dar, que nós estamos aqui juntos, te ajudando, querendo te ajudar a ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos, não é? E a sabedoria que vem do alto para você administrar tudo isso que você está aprendendo, tudo aquilo que você está vivenciando, as experiências do dia a dia, Deus vai te dar graça. Mas lembre-se que quem vai fazer e vai transformar tudo isso é Jesus. É um casamento alicerçado em Cristo Jesus. É isso, entendeu? E Provérbios 22, 6, que eu gosto sempre de falar, não é? Instrui, educa, ensina. Algumas versões diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não venha deles desviar. Então isso é uma garantia de futuro para os nossos filhos, que eles não vão se esquivar, se envolver com essas porcarias do mundo que são muito, 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 muito atrativas. Por isso, pai e mãe,
com sabedoria. Tenha entendimento, graça de Deus, para administrar todo esse conteúdo que você está recebendo aí. Tudo isso que nós estamos falando aqui, para que em nome de Jesus, de uma forma positiva, você construa um ambiente saudável, você tenha um relacionamento saudável com os seus filhos e principalmente na base cristã, nos princípios da palavra de Deus. E eu quero fazer um desafio. Na semana que vem, nós estamos nesse mesmo horário, às 3 horas no horário de Brasília, pelo @r.zorzeto, nós vamos falar sobre algo bem interessante. Como os outros olham os seus filhos? Como os outros veem? Olha o filho do fulano fazendo isso, olha fazendo aquilo, né? O julgamento das pessoas para os nossos filhos. É esse assunto aí, sobre esses assuntos, nós estaremos então juntos na quinta-feira, certo? No mesmo horário. E eu quero agradecer você, lembrando, né? Se você quiser comentar alguma coisa, comente aí. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí. A gente aqui sobre essa live, lembrando você que ali no rafaelzorzeto.com.br, nosso site, você tem bastante conteúdo legal. Tem o Fala aí Pastor também, muitas lives que nós já fizemos ali com psicólogos renomadas aí, falando sobre diversos assuntos com os nossos filhos, sobre a pornografia, sobre os toques dos nossos filhos, sobre os bloqueios emocionais, bloqueio sexual, em um monte de coisa, abuso sexual, também tem muita coisa lá. Além de conteúdo infantil, conteúdo de graça, você baixa lá o conteúdo também. E também no YouTube, no Rafael Zorzeto. Facebook, Instagram, @r.zorzeto. Muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Eu espero você então, quinta-feira que vem, para nós darmos sequência e nós estarmos falando ali. Por que as pessoas julgam os meus filhos? Não é? Ou qual é o julgamento das pessoas para com os nossos filhos? Muito obrigado. Deus abençoe. A live vai ficar gravada. Volto a dizer, manda o aviãozinho aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Valeu, até a próxima.